tem muita cultura do bronzeamento, né, de vou para o sol para me bronzear, para torrar. E então se eu estiver usando o protetor certo, mesmo que eu me bronzeie, eu estou protegida. Na verdade, não, né? Porque quando a gente se bronzeia, é porque a gente tá se queimando, né? Não me deixa triste. Acho que com esse cabelo loiro, acho que tu não vai te bronzear, Pior que eu talvez. sempre É, eu gosto de ficar pra boa. mas agora eu já fiquei ressabiada, né. Então, na verdade, assim, a gente tem vários tipos de estimulação, né? Quando a gente faz a exposição solar de uma forma desprotegida, né, sem roupa, e eu tô usando o protetor solar, eu não tô usando o protetor solar, que a gente tem uma estimulação contínua, na verdade, dos melanócitos, né, que vão produzir a melanina. Quando a gente entende, na verdade, o que que é a melanina, a gente para de ir pro sol, né, porque a melanina é simplesmente uma proteção, é que nem o calo, né, eu tenho um calo na mão, quer dizer, eu tô fazendo muito esforço naquela região ali que gerou uma reação da pele para proteger a pele, gerou essa camada adicional de pele ali para proteger. A melanina é a mesma coisa. Quando a gente está indo para o sol e estimulando o melanócito, esse melanócito produz uma barreira, que é a melanina, uma capa de proteção para essa radiação que está vindo do sol não penetrar profundo na pele e não dar câncer, né? Então, quando a gente tem o bronzeamento, quer dizer, eu estou recebendo carga de radiação, obviamente, né? Uhum. Essa carga pode ser maior ou menor, dependendo do meu índice de bronzeamento, né? Ou da minha queimadura. Quando a gente vai para o sol natural, que tem todos os espectros de radiação, se eu me expor demais, obviamente eu vou me queimar, né? E aí, claro, para pessoas que se bronzeiam, ela pode queimar e bronzear, né? Passa aquele vermelhão, depois vem o bronzeado. Que é o que geralmente Então, acontece comigo. então, isso quer dizer, teve a exposição ao raio UVA e o raio UVB, né? Fez a hiperemia pelo raio UVB, essa hiperemia vai embora depois de algumas horas, né? E aí o que fica é a estimulação do melanócito lá que produziu essa capa de melanina, essa cobertura, né, para proteger as células, na verdade, da própria radiação que a gente está lá se expondo, né? Uhum. Então, eu digo assim, é bonito um bronzeado? É bonito, né? Uma cor dourada, maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo que ela é bonita, ela é altamente deletéria, né? Então, a gente não deve forçar, na verdade, né? Se a minha cor é branca, eu sou branco, ponto final, né? Se eu sou negro, ponto final. Então, a gente não deve estimular, na verdade, né? Uma situação artificial, porque essa condição, a manifestação, né, Agora o Eduardo vai da ficar feliz. estimulação, ela basicamente é uma resposta de proteção, né? Eu tô lá indo pro sol, me estimulando e o organismo está se defendendo, né? Uhum. Só que uma hora ele cansa, É né? E quando ele verdade. cansa, pode vir aí algumas coisas ruins, né? Tanto o envelhecimento da pele, então a gente vê pessoas que têm uma cultura de se bronzear a vida inteira, principalmente mulheres, né? A gente vê que essa mulher, ela tá com mancha, ela tá com a pele mais flácida, ela tá com a pele com aspecto mais envelhecido, né? E, obviamente, com um risco maior, né, de desenvolver um tumor cutâneo. Então, não se exponha ao sol, né, de forma desnecessária, simplesmente por uma questão estética, né? E como a gente faz para escolher o protetor solar ideal, então? Muito bem, o protetor solar ideal, eu sempre brinco, né, com os pacientes, é aquele que tu vai usar, né? Esse é o ideal, porque se eu puder adquirir o protetor solar e usar todos os dias, tá excelente, né? Então não adianta a gente criar todo um cenário, né? Porque o protetor ideal é X, Y, Z, se a pessoa não vai conseguir usar, não vai conseguir comprar. Então, o ideal é aquele que ele usa, né? Eu sempre digo isso. Tendo um FPS adequado, sendo de amplo espectro e a pessoa usando, eu já estou feliz, né? Então, esse é o ideal. Claro que a gente tem que respeitar algumas coisas para facilitar o uso do protetor solar. O que eu mais escuto, principalmente dos homens, né, que tem um índice maior de câncer de pele, eu não uso protetor solar porque é muito desconfortável. Aí, tá, mas me conta qual que tu tá usando. Ah, eu uso aquele da praia mesmo. E aí ele vai passar aquilo nas mãos, vai passar no braço, vai passar no rosto. E aí a característica desse protetor solar, do veículo dele é diferente. A proteção, ela é sempre a mesma, né? Se ele for um protetor solar com registro na Anvisa, testado, aprovado, ok, né? Ele sempre vai dar aquilo ali, tudo tranquilo. Agora, o veículo dele, ou seja, o componente da base, ele muda, né? Então, principalmente as mulheres, né, vão escutar isso aqui, vão poder me dizer depois se sim ou não. Mas
o protetor solar do rosto ele é diferente, né, do protetor solar do corpo. Ele é mais fluido, ele é menos denso, menos pesado, tem uma espalhabilidade melhor, Não uma fica tão oleosidade. pegajoso, né? Exatamente. Porque ele é feito para essa área, né? O do corpo já é diferente, a gente já tem que usar uma quantidade maior, então se utiliza um veículo mais barato, porque eu vou ter que usar numa superfície maior corporal. Se eu fosse usar o do rosto no corpo, aí a pessoa ia trabalhar só para passar protetor solar. Eu sempre tenho separado aqui o do corpo e o do rosto. Exatamente. Eu sempre uso diferente. Então, esse é um fator importante, né? Eu acho que seria o número 1. Aí tem outras particularidades, né? Então tem protetor solar para pele oleosa, tem protetor solar para pele seca, tem protetor solar para pele com acne, tem protetor solar em bastão, em pó, em spray. E tudo Então, funciona da mesma maneira. todos funcionam da mesma forma, né? Desde que, claro, que eu tenha uma quantidade de utilização e uma frequência de reaplicação adequada, né? Alguns deles, né, são mais difíceis de mensurar. Por exemplo, o spray. Como é que eu vou mensurar a quantidade do spray? Não tem como, né? O bastão, a mesma coisa. Então, existe protetor solar em bastão. Muitas mulheres usam isso, às vezes até para repor, enfim, em cima da maquiagem. Mas eu não tenho como garantir a quantidade de aplicação. Quanto deixa de protetor solar no meu rosto a cada passada? Ninguém sabe? Então, são formas de entrega que são mais difíceis da gente garantir aquela quantidade. Quando eu pego o protetor solar em líquido, né? Então, eu sei que a quantidade para o rosto, por exemplo, é 1 colher de chá. Para a região do tronco, 2 colheres de chá. Para a região do braço, né, cada braço, 1 colher de chá. Para a perna, 2 colheres de chá. E por aí vai. Então, a regra da colher de chá que a gente chama. Então, tem essas quantidades padronizadas. Mas para os outros tipos, a gente não tem, né? Tanto que eu já notei, assim, na praia, se eu usar aquele de spray, sempre tem áreas que ficam desprotegidas. Sim. E queimam. Ali o ideal do spray, a gente usa aplicar e depois espalhar, homogeneizar, né? Porque senão bate um vento, por exemplo, já perdeu o protetor solar. O spray eu gosto muito de indicar para pacientes que são calvos, né? Porque quando a gente tem, né, o topo da cabeça com uma rarefação dos pelos, por mais que tenha pouco pelo, tu não consegue espalhar o protetor solar em creme, por exemplo. Vai ficar uma meleca na cabeça da pessoa. E aí, obviamente, ela não vai utilizar. Então, já não passa a ser o ideal, por exemplo. Talvez o ideal para ela seja usar um spray, né? Associado a um chapéu, a um boné com proteção solar. Mas isso facilita o uso. Então, por isso que eu digo, o protetor solar é aquele que tu consegue usar, adaptado para a tua realidade, né? Então, a gente sabe que um paciente careca, um paciente calvo, ele tá sob maior risco, né, de exposição ao couro cabeludo, que vai, né, aumentar o risco de câncer de pele nessa região. Então, o protetor ideal para ele é um protetor em spray associado a uma barreira física, né? Para uma pessoa que tem acne, vai ter um protetor especial para ela, né? Para uma pessoa que tem a pele sensível, que tem uma reação alérgica a algum componente da fórmula de alguma coisa, vai ter um outro. Então, essa indicação vai ser muito baseada nas características pessoais de cada pessoa. E aí o mercado tem uma infinidade gigantesca de produtos, né? Para cada pessoa diferente, para cada demanda, né, diferente da pele de cada paciente. Mas, a grosso modo, é isso. O ideal é aquele que tu consegue comprar e que tu vai usar todos os dias, seja qual for, né? Entendi. E o tal do protetor vencido, que a gente sempre tem em casa algum, né? Eu sempre fico com esse receio. Será que eu boto fora? Ele parou de funcionar? Não parou? Perfeito. Isso vale para tudo, tá? Se tem uma data de validade, é porque é para ser respeitada. Isso vale para protetor solar, isso vale para remédio, isso vale para qualquer produto farmacêutico, né? Para maquiagem. Então, quando a gente perde o prazo de validade, o ideal é que não se use aquele produto, porque a garantia de eficácia dele já está comprometida, né? Então, eu posso, às vezes, estar usando e não estar me protegendo da melhor forma. Tô sendo protegido. Então, daqui um pouco assim, eu tô lá com um protetor solar, um FPS 50, né? E ele tá vencido. Será que ele tá entregando esses 50 mesmo ou tá entregando menos? Ou não tá entregando nada? A gente não tem como saber isso, né? É claro que o prazo de validade é uma data estipulada através das pesquisas que foram feitas com aquele produto, mas não é assim, tipo, vencer hoje, amanhã eu não posso usar. Tem uma margem ali que a gente não consegue precisar isso, até porque isso não é estudado, né? Eles trabalham dentro do prazo da validade. Venceu, via de regra, deve ser descartado, tá? Não deve ser utilizado mais para qualquer coisa. Eu tava com 5 tubos vencidos ali desde 2021. Então, isso é um sinal que tu não tá usando, né? Então, mas depois dessa conversa eu vou começar a usar mais, hein?
É porque realmente, assim, dia nublado, dia chuvoso, A gente relaxa um pouco, né? relaxa. Relaxa um pouco. Mas quando a gente coloca a proteção solar com uma rotina diária, vira automático, Tem que se né? acostumar, né? Tem que se acostumar, tem que botar na rotina, né? Então, eu vou levantar, vou tomar banho, vou, né, fazer minha higiene e vou passar o protetor solar. Vou almoçar, vou reaplicar o protetor solar. Uhum. Então, quando a gente coloca isso, e todo hábito novo, ele é difícil de ser incorporado, né? No começo a gente tem que pensar, vai perder uns dias, com medicação, eventualmente é a mesma coisa, É verdade. né? Então, a gente tem que incorporar esse hábito e fazer dele, daquilo ali, uma rotina nova, né? A partir dali a gente tem uma constância maior. Infelizmente, essa incorporação de um hábito novo, ela acaba sendo mais fácil, principalmente para aquelas pessoas que já tiveram um problema, né? Então, é muito comum, por exemplo, não só na área da oncologia cutânea, né? Então, a pessoa fuma e aí ela tem um infarto. No outro dia ela para de fumar, né? Na dor, né? Então, Tem que ser na na dor, dor. exatamente. Então, com o câncer de pele não é muito diferente, né? Por mais que a gente trabalhe essa parte de conscientização no consultório, com os pacientes, né, que vão eventualmente até consultar por outros motivos, né? Mas que a gente identifica que tem ali um fator de risco, tem um fatotipo mais baixo, né? Pele muito clara, o familiar já teve história de câncer na família e tal. Então, a gente dá aquela instrução ali, mas sabe que ali é mais difícil de pegar o paciente, né? Agora, quando ele vem já com o diagnóstico de um câncer, né, de pele, que operou, e aí depois ele fica muito mais aderente, né? Porque ele já teve uma experiência negativa. Mas isso é meio natural, assim, do ser humano, né? A gente funciona dessa forma, É, atuando mais na dor mesmo. infelizmente, é verdade. E a história do bronzeador, né? Porque tem até kitzinhos que a gente compra, né? Que é o protetor e o bronzeador. Mas pelo que eu estou entendendo, já não é muito bom, né? Se a gente olhar o bronzeador, na verdade, ele é um protetor solar com um FPS muito baixo, Uhum. né? Então, a gente vai olhar o FPS de um bronzeador, 4, 6, 2, né? É praticamente assim, uma loção hidratante que não está fazendo nada, só não está impedindo o sol de te queimar, né? Uhum. Então, o bronzeador é uma coisa que não se deve usar, né? Então, não faz muito sentido, né? Aí eu vou me expor com um fator de proteção menor. Como eu Entendi. falei, o ideal é a gente não provocar, né? A manifestação do bronzeado nada mais é do que uma reação de defesa do organismo, né? Ele está se defendendo do sol que tu está se expondo. Então, quando a gente usa um bronzeador, a gente simplesmente está se expondo de uma maneira desprotegida, né? Claro que ele tem esse aspecto do bronzeador, porque se tu for sem proteção nenhuma, tu vai tomar um torrão, né, em pouco tempo. Quando tu usa o bronzeador, né, tu vai se queimar um pouco menos, porque tu tem uma proteção, mas essa proteção é muito pequena, Pequeno. né? Então, não vale a pena, né? Então quer dizer que essa proteção menor ali do bronzeador, ela é menor ainda para UVA. Porque ela é sempre menor a da UVA do que a da UVB? É basicamente um terço, né? Basicamente um terço, né? Então, se é Por 6 legislação. FPS, Na verdade, vai ser 2. meu Deus. Fiz tudo errado Então, até aqui. o ideal é a gente não cutucar a onça com a vara curta, né? Entendi. Se a minha pele é branca, ela é branca. Pronto, a gente Nasci aceita assim, fazer o quê, e tá né? bonito também, né? Entendi. E quem tem pele negra, então, precisa usar protetor solar ou não precisa usar? Está 100% protegido? Não, 100% não. Mas as pessoas com pele negra, elas têm uma melanina, uma produção de melanina natural, fisiológica delas, né? Por isso da coloração da pele ser escura. Então, essas pessoas, elas têm um índice de proteção muito maior, natural, né? Então, quando a gente vê as recomendações, por exemplo, de fotoproteção, que tem no Consenso Latino-Americano de Fotoproteção, que foi lançado agora o ano passado, se eu não me engano, a recomendação, por exemplo, para pessoas de pele negra, de uso corrente do protetor solar, é infinitamente menor, né? Então, elas podem usar protetores solares com um FPS menor, 15, por exemplo, né? Para exposição diária, porque o risco de câncer de pele na população negra é muito menor, né? Por uma questão natural, compreensível. Existe mais proteção Existe ali. mais proteção. Essa melanina que uma pessoa de raça ariana, por exemplo, né? Uma pessoa branca, não produz naturalmente, por isso que a pele dela é branca, e produz quando estimulado, quando provocado, a pessoa da raça negra já tem, já nasceu assim, faz parte da biologia dela.
Então, ela está automaticamente mais protegida, mas isso não isenta o risco do câncer de pele. Então, se ela se expor de forma contínua e desprotegida ao longo de muitos anos, pode ter um câncer de pele também, né? E existem umas outras situações que aí são diferentes, né? São situações patológicas, que são síndromes hereditárias que podem aumentar muito o risco do câncer de pele, né? Então, a gente pega uma síndrome que é até frequente em pessoas da raça negra, que é o xeroderma pigmentoso, que é uma síndrome genética que aumenta o risco de câncer de pele Ah, muito, é? né? Então, essa Nossa. pessoa, ela vai ter câncer de pele praticamente mesmo se ela não se expor ao sol, né? Nossa. Então, e se eu tiver uma pessoa de raça negra, por exemplo, se ela se expor ao sol de forma desprotegida ou com um protetor solar menos efetivo, ela vai aumentar mais ainda o risco de câncer dela. Então, o fato da pele ser mais escura, né, dentro de todas as variações dos fototipos mais altos, não é um aval para a pessoa se expor ao sol de forma desprotegida, né? Então, tem que ter Eu já os vi várias cuidados. pessoas. É que assim, toda a minha família, por parte de mãe, a minha avó era indígena, Uhum, né? Então, todo mundo é um pouquinho, tem a pele um pouco sim. mais escura. E aí, meus tios dizem, né? Não, eu sou mais escura, eu não preciso de protetor solar. É sempre assim, né? Esse mito, É um junto mito popular, né? com o não precisa usar protetor solar em dia nublado, são os campeões, assim, né? Uhum. Mas, de fato, claro, a incidência de câncer de pele em pessoas de raça negra é infinitamente menor, Menor. né? Bem menor. Mas, como eu falei, não é um aval para não se proteger. Claro que os cuidados são diferentes, né? São particulares para cada situação. Assim como a gente tem o albino, que vai ter que usar um protetor solar altíssimo e não se expor ao sol de forma basicamente assim nenhuma, principalmente em horários de pico, eu vou ter a pessoa de raça negra que ela vai ter uma chance muito menor de ter câncer de pele e os cuidados vão ser mais flexíveis em relação ao padrão, por exemplo, para a maioria da população, né? Aqui na nossa região, que é a população de raça descendente europeu. Então, é uma questão de adaptação, né? Uhum. Então, tu vai ter um grau de cuidado maior ou menor, né? Não maior ou menor, mas adaptado para a realidade de cada pessoa, né? Acho Uhum. que esse é o grande segredo, na verdade. A gente praticar uma medicina personalizada, né? Que é, eu preciso dar o que a pessoa precisa receber. Então, essa é a grande chave, né? Não fazer a medicina de pacote que eu falo, que é um pacotão igual para todo mundo, isso tem uma chance grande de dar errado, né? Uhum. Então, vai ter pessoas recebendo menos do que precisam e pessoas recebendo mais do que precisam. Nenhum nem outro é interessante, né? Precisa ser individualizado, né? Exatamente. Por isso a consulta médica é importante para avaliar isso, né? É verdade.